Com o colapso do Quarto Reich alemão, a China se prepara para tomar a Daimler-Benz e o Deutsche Bank. A Alemanha e seu regime do Quarto Reich da UE estão cercados e enfrentam um colapso devido à enorme carga de dívidas e à resistência popular em estados ocupados como a França e a Itália. Como resultado, a Alemanha pode ser forçada a vender suas joias da coroa à Daimler-Benz Corporation e o Deutsche Bank aos chineses, de acordo com a inteligência militar japonesa e outras fontes. O incêndio da Catedral de Notre Dame, como um sacrifício a Moloch, Baal, Set, Satã, foi uma desesperada tentativa de supersticiosos satanistas casarianos da UE para de alguma forma reverterem suas fortunas, dizem fontes maçônicas. P2. É difícil para as pessoas normais entenderem a mentalidade supersticiosa desses satanistas. No entanto, essencialmente eles parecem pensar que estão numa batalha contra uma deusa. É por isso que escolheram incendiar Notre Dame ou Nossa Senhora, uma vez que esse termo se refere a Maria. Maria, é claro, é o nome cristão da deusa Isis, que criou uma criança, até que ele pudesse derrotar Sete ou Satanás. É por essa mesma e supersticiosa razão que esses satanistas criaram uma terrível organização terrorista e tentaram chamá-la de Isis para enfraquecer o apoio à deusa nas mentes da humanidade. A esperança em sacrificar Notre Dame era unificar o sentimento europeu e mundial em torno do presidente escravo dos Rothschild alemães, Emmanuel Macron, da mesma forma que os americanos se uniram em torno de George Bush Jr. após o 11 de setembro, disseram as fontes. Em vez disso, de acordo com várias fontes na resistência dos coletes amarelos francês, o incêndio da catedral está sendo atribuído a Macron e seus mestres fantoches alemães. As profanações de igrejas católicas europeias e o incêndio de Notre Dame, na França, podem ter um efeito positivo e levar ao afastamento do Papa Francisco e à expulsão do cardeal francês Philippe Barbarin. Foi como fontes do Pentágono viram a situação. A satânica máfia global judaica pode ter assinado sua própria sentença de morte com o terrorismo anticristão na França, o massacre de Páscoa no Sri Lanka, no qual nenhum israelense foi morto, e em outros lugares, acrescentaram as fontes. Certamente, uma massa crítica de pessoas conscientes, especialmente nas agências militares e de inteligência do mundo, sabe que o Estado Islâmico, realmente, consiste no Estado satânico, ou seja, Israel. Então, quando o Estado Islâmico leva crédito pelo massacre de cristãos no Sri Lanka e em outros lugares, o verdadeiro culpado, Israel, está identificado. Uma guerra santa no século XXI ou uma cruzada contra os judeus. A máfia casariana será liderada pela Rússia. A UE usou-a para defender a cristandade, auxiliada por muçulmanos, prevêem as fontes do Pentágono. Um grupo de muçulmanos moderados apoia esta declaração com o objetivo de obter status consultivo junto à ONU, a fim de lutar contra os esforços para iniciar uma guerra santa entre muçulmanos e cristãos. Os muçulmanos estão plenamente conscientes de que uma tentativa de incendiar a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, ao mesmo tempo em que a Catedral de Notre Dame foi incendiada, foi obra de satanistas casarianos e não de cristãos. Na medida em que esses eventos acontecem, a batalha contra a satânica máfia casariana está ocorrendo de uma forma que transcende as fronteiras políticas, religiosas e geográficas tradicionais. Outro exemplo disso é o desaparecimento de um caça F-35 japonês na costa do Japão em 9 de abril. Fontes do submundo japonês estão dizendo que este avião, realmente, foi vendido para os norte-coreanos pelos sionistas, máfia casárica, por uma enorme soma de dinheiro. O homem forte norte-coreano Kim Jong-un levará esse avião de caça como uma lembrança e moeda de troca, quando visitar o presidente russo, Vladimir Putin, no final deste mês. Presumivelmente, os sionistas estão esperando que,
ao fornecer à Rússia a joia da coroa da tecnologia furtiva militar norte-americana, via Coreia do Norte. Também esperem obter proteção para Israel. Fontes russas do FSB, no entanto, há muito tempo dizem que não protegerão o Estado criado pelos mesmos satanistas que mataram dezenas de milhões de russos durante o século XX. O fato de quem estar planejando visitar a Rússia pouco antes de o novo imperador japonês Naruhito assumir oficialmente o trono em 1º de maio, também, é um sinal de que está buscando algum tipo de proteção, dizem fontes de direita japonesas próximas ao imperador. Isso porque a Coreia do Norte ajudou no ataque e assassinato em massa de Fukushima contra o Japão e teme a retaliação do novo imperador. Os norte-coreanos ajudaram com Fukushima em troca de promessas da família satânica casariana Rothschild. Rothschild significa escudo vermelho, um símbolo de Satanás. Os Rothschilds disseram que transferirão 40 milhões de japoneses de Tóquio para a Coreia do Norte e tornarão a Coreia do Norte a sede asiática dos Rothschilds, segundo um membro da família Rothschild. O primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, confirmou publicamente que foi pressionado a evacuar 40 milhões de pessoas da Grande Tóquio, após o ataque de Fukushima. Esta batalha pelo planeta Terra, também, está se desenrolando na Indonésia, onde se supõe que grande parte do ouro do mundo esteja localizado. Lá, uma eleição geral altamente disputada acaba de acontecer. Fontes da CIA, na Indonésia, estão dizendo que Prabowo Subianto, apoiado por casarianos, juntamente com seu fotogênico candidato a vice-presidente, Sandiaga Uno, na verdade derrotaram o atual presidente Jokowi e ofereceram como prova essa tela de uma emissora de TV da Indonésia mostrando resultados contraditórios. Aqui está a explicação da foto. Os 54,81% dos votos mostrados na parte inferior são de Jokowi Maruf Amin. Os números no alto da tela mostram quase a porcentagem inversa para Prabowo Uno. Esta é uma contagem rápida feita pelas várias estações independentes de pesquisa rastreamento na Indonésia. Eles chamam isso de pesquisa boca de urna. Os números são destacados no laço laranja. A parte superior mostra um conjunto de resultados de contagem rápida que mostram o avanço do Prabowo Uno. No fundo, mudaram os resultados, mostrando Jokowi Maruf Amin na frente da disputa. A fonte da CIA também relata o seguinte: nos bastidores acontece uma séria batalha pelo controle do país. Prabowo Uno realmente ganhou por 60% plus OR-. Isto foi verificado por numerosas fontes internas. Jokowi Amin, de origem chinesa, dizem humildemente que vencerão. A mídia está distorcendo para uma vitória de Jokowi. Nós descobriremos por trás da cortina, existem ofertas reais sendo oferecidas. Prabowo disse publicamente que vai reduzir a aquisição da infraestrutura da Indonésia pela China. A contagem oficial dos votos será anunciada em 22 de maio. Qualquer uma das partes pode contestar a contagem oficial e levar o caso ao Tribunal Constitucional, MK. Isso ocorrerá em junho. Até então, o país estará no piloto automático, a menos que um dos jogadores consiga concessões suficientes para desistir. No pôr do sol, não posso dizer muito mais. Estamos todos sendo vigiados por ambos os lados. O que é positivo. Você, também, está ciente disso. O controle da Indonésia é uma questão de vida ou morte para as potências ocidentais. Porque controle do ouro e do tesouro ali localizados será extremamente importante. Quando acontecer a inevitável reposição do sistema financeiro global, dizemos que é inevitável porque, a menos que o Ocidente redefina o sistema, este se tornará um mundo de uma só China. O ZEU tem um déficit comercial cumulativo de cerca de 15 trilhões de dólares americanos. Isso significa que os estrangeiros, principalmente chineses e japoneses, controlam uma quantia de dólares americanos, quase igual ao PIB do ZEU.
É por isso que a China pôde atrair o mundo com sua iniciativa do Cinturão e Estradas, BRI, de trilhões de dólares, e o Ocidente não pode se dar ao luxo de oferecer algo remotamente semelhante em escala. A única razão pela qual os EUA não foram declarados formalmente falidos é porque isto causaria a Terceira Guerra Mundial. No entanto, com o atual sistema financeiro, quanto mais tempo passar, mais fraca será a posição internacional dos EUA. Além disso, a China tem um grande controle sobre a UE devido ao seu déficit de 1,777 trilhão de euros, 1,998 trilhão dólares americanos, acumulado desde a crise do Lehman de 2008. 16 países da Europa Oriental já aderiram à iniciativa BRI chinesa e, agora, a Grécia, a Itália e a Suíça entraram na onda. A França, o Reino Unido e a Alemanha são as únicas grandes nações europeias que estão resistindo. Como a UE não tem a opção militar dos EUA, fica numa posição muito mais fraca. Fontes da sociedade secreta asiática estão dizendo que a China está dizendo à União Europeia que não quer mais papel, instrumentos da dívida da UE. Em vez disso, os chineses estão pressionando os alemães, exigindo o controle de joias industriais como Daimler-Benz e potências financeiras como o Deutsche Bank, disseram as fontes. Os chineses, que já possuem a Volvo e 9,69% da Daimler-Benz, agora querem mais, dizem elas. Recentemente, os chineses aumentaram a pressão, iniciando uma investigação da empresa, com base na desculpa de que uma nova Mercedes-Benz apresentou defeito, imediatamente após sua aquisição. A inteligência militar japonesa diz que esta é uma jogada de abertura num grande movimento contra a Alemanha arquitetado pelos chineses. Provavelmente, esta é a verdadeira razão pela qual a Alemanha, agora, está publicamente dizendo que quer sua própria frota de bombardeiros nucleares. O Ocidente precisa se apressar e remover os parasitas satânicos de seu corpo político, para que possa apresentar uma frente unida na negociação de um novo sistema financeiro com os asiáticos. Também precisa atrair a Rússia de volta para o seu lado. O fato de o presidente Donald Trump parabenizar o presidente eleito da Rússia, Vladimir Zelensky, é uma indicação clara de que a destrutiva campanha ocidental jogando toda a culpa na Rússia acabou. Somente se a UE, a Rússia e a América do Norte apresentarem uma frente unida, é que poderão negociar com a Ásia uma posição de força, durante as importantes reuniões nas próximas semanas e meses, em que possam decidir o futuro do planeta.